Olá pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Como combinado, um pouquinho mais de 7 horas, que eu sabia que alguém ia talvez deixar passar um pouquinho. Eu não queria que vocês perdessem essa oportunidade de nós estarmos aqui para falar sobre algo muito importante, que é a leitura bíblica. E eu queria que você mandasse aí um convite para o pessoal, para os seus contatos aí. Tá de lado a câmera, né? Eu estou tentando aqui, deixa eu ver se eu consigo resolver essa questão aqui da câmera. Se eu não conseguir, peraí. Essa minha... Aqui eu comprei um equipamento novo. Aí eu vou ter que usar um outro aqui. Aí, legal. Vamos ver se esse aqui vai ficar na mesma altura. Pronto, troquei de equipamento aqui. Aí, assim. Bom, pessoal, graças e paz. Esse quem vos fala é o Pastor Rogério. Alegria poder estar aqui para falar com vocês sobre um assunto muito importante da atualidade, principalmente para nós cristãos, né? Que temos tido, muitos de nós, isso como um desafio, que é a questão de como ler a Bíblia. E ler a Bíblia tem sido um fardo para algumas pessoas, né? Mandar aqui um oi para a Beca, pastora Rebeca do Bena, Ângela Regina, oi Ângela, graças e paz, Leandro Rocha também, já deu um wave aqui, oi pessoal, legal. E, bom, como ler a Bíblia, né? Tem sido um fardo para muitos de nós cristãos, e esse assunto tem sido algo que tem sido deixado de lado por grande número de pessoas, né? Não vou nem dizer instituições, nem vou dizer igrejas, mas um grande número de pessoas tem deixado esse assunto de lado. E na verdade, nós cristãos precisamos ler a Bíblia, né? E isso começa por mim, pela minha casa, começa pela individualidade, né? Ou seja, por cada um de nós. Não basta só aceitar a Cristo, levantar a mão, receber a salvação, não. Mas nós precisamos conhecer, né? Conhecer a palavra de Deus, né? E o tema de hoje, né, que eu quero falar com vocês é exatamente sobre isso. Como ler a Bíblia? Como ler a Bíblia? Eu lembro muito tempo atrás, muitos anos atrás, na minha adolescência, eu fiquei um pouco longe do Senhor, né? Longe do Senhor, né? Da igreja, como a gente fala, e eu me reconciliei com Jesus e acabei não me reconciliei com Jesus e não sabia, fiquei como cachorro que caiu da mudança, né? Meio que perdido. E eu lembro que a irmã Elza, uma mulher muito sábia, a ex-esposa do pastor Enéas, hoje ela está na glória com o Senhor, e ela me chamou e falou assim: Rogério, meu filho, você sabe como ler a Bíblia? Você já leu a Bíblia? Eu falei: não, nunca li a Bíblia não. E ela me disse assim: mas você sabe como ler a Bíblia? Eu falei: não, eu não sei. E ela me deu ali uma receita para vencer esse fardo que a gente traz de ler a Bíblia. Mas Êxodo, Números, tanto... como é que faz Apocalipse? Tanta coisa difícil de se entender. E realmente, hoje tem Bíblias em várias traduções, né? Várias traduções, mas se você quer ter se você quer ter um português, se você quer ter um português bom, também eu sugiro que você leia a Bíblia na versão que você quiser, claro, mas
Na versão mais antiga, ela tem em português. Você vai poder também, além de aprender da Bíblia, você também vai aprimorar, vai melhorar o seu vocábulo. Uma das coisas também que nós temos percebido é que o vocábulo do português tem ficado para trás, né? E quando você lê a Bíblia, você aprende sobre muitas coisas, né? Sobre muitas coisas, sobre medidas. Você aprende sobre medidas. Você aprende sobre uma diversidade de palavras novas, né? Que isso faz com que você ganhe mais conhecimento e vocábulo. Quanto mais leitura, mais vocábulo. Quanto menos leitura, menos vocábulo, menos palavras vocês terão. Então, para já começar, primeiro, se você nunca leu a Bíblia, eu quero dizer para você o seguinte: é necessário você primeiro crer em Cristo. Se você crê em Cristo, você crê que Ele nasceu de uma virgem, você crê que Ele viveu, se você crê que Ele entregou a própria vida numa cruz por você, de que Ele morreu e que ressuscitou e hoje está sentado à destra do Pai, então você está apto a ler a Bíblia. Você está apto. E se você também não crê, você também está apto, ou você também pode e tem o direito de ler a Bíblia, né? Na verdade, nós somos aquilo que nós lemos. Quanto mais eu leio, mais eu aprendo. Quanto menos eu leio, menos eu aprendo. Então, é assim. A Bíblia, ela é dividida em duas partes, como a gente sabe. Ela é dividida no Velho Testamento e também no Novo Testamento. E uma grande curiosidade é que não se fala hoje como ler a Bíblia. Não se fala. E hoje eu quero desvendar, eu quero desconstruir esse sentimento de não conseguir. Eu nunca consegui, eu não tenho aptidão, eu não consigo, me dá sono, isso e aquilo, cansaço. Nós precisamos entender que, primeiro, quem não quer que você leia a Bíblia é o inimigo das nossas almas. Outra coisa, ele não quer que você fique sabendo das promessas, ele não quer que você conheça Cristo de verdade, ele não quer que você esteja preparado para que você possa falar do céu para outras pessoas. O inimigo não quer, então ele vai te botar distração, vai te botar sono, vai fazer com que pessoas liguem para você, vai fazer com que o teu WhatsApp não pare, que o Instagram não pare de chamar e tudo. Então é importante você estar em alerta sobre isso também. Bom, deixando de muita conversa e indo para o que interessa, a melhor forma de você ler a Bíblia é primeiro isso, reconhecer Jesus como teu Salvador. Você reconheceu o Salvador, ou pelo menos alguém que se entregou por morrer pela população mundial, Cristo Jesus, então você já tem um bom começo. Isso para quem não é cristão. Talvez você ainda não recebeu Jesus, você que vai assistir esse vídeo. Talvez você é cristão, talvez você é umbandista, talvez você seja kardecista, do candomblé. Eu afirmo, leia a palavra de Deus. E como ter uma leitura boa da palavra de Deus? Começando através do que eu chamo de Almanaque de Jesus. Almanaque de Jesus. Na verdade, eu me refiro com muito carinho, Almanaque, os 4 evangelhos, que foram deixados para nós, para que nós pudéssemos saber de Jesus. Eu também chamo de a biografia de Cristo, Então esses 4 livros, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, eu gosto de chamá-los carinhosamente de almanaque de Cristo. Por quê? Porque isso é uma forma descontraída de tratar esse assunto, Por exemplo, como é que você vai falar de alguém se você não conhece essa pessoa? Torna-se fofoca.
Como é que você vai falar de alguém ou por alguém se você nunca leu nada sobre essa pessoa, né? Então lembra dos super-heróis, né, que nós gostávamos, do Hulk, outros gostavam do Homem-Aranha, outros gostavam do Super-Homem, né, Mulher Maravilha e tantos outros e tal. E eu lembro quando na minha época a gente comprava almanaques, né? Almanaques eram várias histórias em quadrinhos, né, dentro de uma compilação só. Era um livreto assim um pouquinho mais grosso, onde tinha várias historinhas, né, sobre o super-herói que você queria. Então por isso eu chamo carinhosamente do Almanaque de Jesus, né? O Almanaque de Jesus. E nesses 4 livros, que como eu já disse aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João, traz a história de Jesus. Traz a história de Jesus, né? Fala da origem de Jesus, primeiro do céu, depois fala da linhagem de Jesus, que saiu de Davi, e depois mais 14 linhagens para trás. Fala que nasceu de uma virgem, fala do seu pai José, fala sobre os seus milagres, fala sobre quando Jesus chorou, fala tantas coisas que nós precisamos saber para que a gente não seja enganados. Porque o que mais cresce hoje, né, são sofismas. O que é um sofisma? O sofisma é uma falsa verdade. Muitos acreditam que uma mentira dita algumas vezes ela torna-se uma verdade. Não é. Uma mentira vai ser sempre mentira. Então deram esse nome de sofisma, né? Sofisma, para descrever que uma falsa verdade pode existir, mas não existe. Os evangelhos que foram deixados para nós é para que nós venhamos aprender sobre Cristo. Venhamos aprender. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Aonde foi? Qual o cenário que ocorreu? Então são todas essas coisas que você vai aprender e você vai degustar esta leitura de uma forma tão gostosa. Por quê? Porque Jesus disse: onde quer que eu esteja, vós estejais também. Jesus disse também que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, no momento que você pega a sua Bíblia para ler, ele também está aí. É o único autor que quando você pega o livro para ler, ele está junto. Quantas vezes eu viajei do Brasil para a Europa, do Brasil para os Estados Unidos, e lembro que eu pegava minha Bíblia para ler dentro do avião, e de vez em quando eu me lembrava, poxa, 33 mil pés, 34 mil pés, lá em média de 12 quilômetros, 10 quilômetros mais ou menos de altitude, e ele está aqui comigo. Ele está aqui nesse momento, lendo aqui ao meu lado, enquanto eu leio a palavra de Deus. Olha que interessante. E se você talvez estiver dentro de um submarino, ele também vai estar lá com você. Se você estiver dentro de um navio, ele também vai estar lá com você. Se você talvez pegar aqui a espaçonave aí nova do Elon Musk e subir, ele também vai estar lá com você no momento da sua leitura da palavra de Deus. Mas, me atendo aqui aos 4 evangelhos, né? Você precisa ler os 4 evangelhos, porque você não pode falar de algo que não conhece. Mas quando você começa a ler o evangelho, você começa a entender melhor. Você começa a ver Deus se revelar através das palavras. Uns querem crescer literariamente. Uns querem crescer por conhecer literatura. Eu sempre, depois que eu tive esse entendimento, quis crescer em conhecimento de verdade sobre Jesus. Porque quanto mais eu leio, mais eu aprendo sobre ele. Então, a dica é: primeiro, pegue a sua Bíblia, vá até o Novo Testamento, procure Mateus,
Marcos, Lucas, João. Marque na sua Bíblia, faça um plano de leitura para que você leia talvez um capítulo por dia, 2 capítulos por dia, né? E 3 capítulos por dia, não sei. Tem pessoas que vão conseguir ler 1 capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos. Tem pessoas que vão ler 1 versículo, 2 versículos, né? Mas o importante é você ler. Por que muitas pessoas se desviam? Muitas pessoas se desviam porque não conhecem a Cristo da Bíblia. Não conhecem o Cristo da Bíblia. Conhece Cristo porque alguém falou. Mas a partir do momento que você lê a palavra, você passa a ser íntimo de Jesus. Né? Você passa a ser íntimo de Jesus. E imagina você lendo a biografia dele. Ou seja, a história da vida dele, que é a biografia de Jesus. Então você vai crescer em conhecimento e você vai também poder falar melhor. Um conselho que eu dou é não se embrenhe em caminhos de falar sobre o que não se sabe, sobre o que não conhece. Isso gera vergonha e muitas das vezes vergonha e dor também. Entendeu? Bom, muitos fogem de confronto. Às vezes o testemunha de Jeová chega lá e bate na sua porta e aí eles querem conversar sobre o que eles acreditam, eles querem falar sobre o que eles aprenderam, o que eles leram, né? E aí, se você não conhece de Bíblia, se você não tem fundamento, se você não tem conhecimento raiz, né? Não há conhecimento Nutella, né? Se você tem conhecimento raiz da Bíblia, você pode ter uma conversa, um diálogo, né? Até mais profundo, né? E defender aquilo. Você não pode simplesmente, não, é assim que eu creio, é assim. Você pode até dizer isso, mas é melhor quando você alimenta um diálogo com conhecimento, né? Não só básico, mas um conhecimento de fato, né? Então, um dos motivos pelo qual eu estou aqui tomando meu tempo e esse tempo, né, para dizer para você que vale a pena você investir tempo na leitura bíblica, tá? Como eu já falei, o maior interessado em que você não leia a palavra de Deus é o próprio inimigo das nossas almas, Satanás. Se você não sabe, a palavra Satanás quer dizer acusador. Acusador. Quando ele chega diante de Deus, ele vai falar, mas o teu servo, o Senhor tem dado tudo para ele, referindo-se a Jó. Então ele acusa a Jó, né? Então ele é o acusador, Satanás. Ele é o mais interessado que você não desfrute das promessas que Cristo deu, né? Das palavras de conforto que Jesus deixou, das palavras de empoderamento que Jesus deixou, né? Aqui na Bíblia para nós. Por exemplo, uma palavra de empoderamento, Jesus disse, eis que vos dou poder para pisar em escorpiões e serpentes e em toda mentira do diabo. Isso é uma palavra de empoderamento. Talvez você já ouviu falar isso, mas não sabe onde está escrito. É momento de hoje começar a desvendar, né? Muitas dessas falas de Jesus, que muitos de nós até usamos como jargão, tornou-se jargão, por quê? Porque falam sem, de fato, algumas pessoas falam sem ter lido na palavra. Por exemplo, quando Jesus ele vai para o seu momento, o qual ele tira os 40 dias para ele orar e jejuar. No 40º dia, Satanás se apresenta a ele e tenta ludibriá-lo, sabendo que a carne dele estava fraca. E aí ele diz o quê? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E aí Jesus responde o quê? Está escrito.
Primeiro ele diz, está escrito. 2 pontos. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sair da boca de Deus. Outra coisa, Jesus, antes de morrer, ele pede para que os seus discípulos estejam orando com ele. E aí Jesus vai uma vez, volta, eles estão dormindo. Vai orar de novo, volta, eles estão dormindo. Vai pela terceira vez, volta, e eles estão dormindo. Aí Jesus diz, não podeis velar comigo nem 1 hora? Orai, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, porém a carne é fraca. Porém a carne é fraca. Por isso a Bíblia nos diz para a gente fugir da aparência do mal, porque a carne é fraca. A carne é fraca. A gente não enfrenta o diabo em coisas carnais. A gente foge, né? Primeiro que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra todas as potestades, né? E por isso a gente deve fugir. A nossa luta é espiritual. Mas como combater uma luta se eu não conheço? Jesus dá muitos exemplos de como a gente fazer na sua biografia, no seu almanaque. Entendeu? Vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você ler esses 4 livros, você, terminando essa leitura, você vai estar apto a ler o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos eu considero o livro do nascimento da igreja. O livro de Atos eu considero o livro do nascimento da igreja. Jesus é assunto ao céu, ou seja, subiu ao céu, e ali tudo começa. Tudo começa. Eles se reúnem, o batismo com o Espírito Santo, depois começam a cura, libertações e tantas outras coisas que ocorrem no livro também de Atos dos Apóstolos, e é interessante você ler, porque quando você lê a biografia de Jesus e você lê Atos dos Apóstolos, você está apto a 2 coisas: ou seguir lendo até o término, o último livro, que é Apocalipse, ou você pode também, veja bem isso, ou você pode também começar a ler a Bíblia a partir de Gênesis. Por quê? Porque quando você lê a biografia de Cristo, o almanaque de Jesus, e você entendeu qual é o propósito verdadeiro da vinda de Cristo, do nascimento de Jesus, do sofrimento de Jesus, da sua morte na cruz e da ressurreição, você é como se fosse uma ovelha tirando os carrapichos. A palavra, né? João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, então quanto mais você lê sobre Jesus, mais você conhece a Ele, mais você é liberto por Ele e pela verdade. Por quê? Porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vou repetir, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai se não for por mim. Ou seja, quanto mais você lê, mais conhece de Jesus, mais limpo você fica, menos carrapicho você tem, né? E mais livre você fica para mover na unção, para buscar a Deus, para ver milagres, para impor as mãos e curar os enfermos, expulsar os demônios. Quanto mais você lê a palavra, quanto mais você conhece de Cristo, mais íntimo você fica e mais autoridade no mundo espiritual você tem também. Algumas pessoas têm medo de ler Apocalipse. Pensa que Apocalipse fala só sobre o inferno, fala só sobre o inferno. Não, eu tenho medo, dragão.
Mas isso não é um assunto para hoje, mas nós vamos falar também sobre Apocalipse. E o Apocalipse, na verdade, é a descrição de onde você vai morar. Então você não pode ter medo de ler Apocalipse, né? Se você tem medo de ler Apocalipse é porque você está um pouquinho longe de Jesus, entendeu? Porque o Apocalipse ele não fala apenas do que vai acontecer no final, mas descreve aonde nós vamos morar, entendeu? E você precisa saber disso. Você precisa desfazer essa coisa de que é difícil interpretar. Não, tem que estudar hermenêutica, para poder interpretar Apocalipse e tal. O próprio Espírito Santo vai estar com você. É claro, você precisa de ajuda, estar com alguém, ter um dicionário bíblico, fazer um Google, alguma coisa, porém, crer que a palavra de Deus é o alicerce da vida do cristão. O pastor Jabes, ele costumava dizer, ele diz ainda, né, que o amor é a identidade do cristão. O amor é a identidade do cristão. Ou seja, se você não tem amor, você está sem identidade. Precisa arrumar uma identidade aí. Bom, mas quantos capítulos tem cada livro? O livro de Mateus são 28 capítulos que você pode ler. Você pode dividi-lo aí em alguns dias para ler. Livro de Marcos são 16 capítulos também, livro de Marcos, 16 capítulos. Livro de Lucas são 24 capítulos. E livro de João, 21 capítulos. Eu amo ler o livro de João. O livro de João é muito legal. Todos eles, né? Muito legal. Eu gosto muito da passagem do capítulo 21, onde Pedro decide ir pescar e abandonar aquela história de ser cristão e tal. E aí ele entra no barco, passa a noite inteira pescando e não pega nada. Aí Jesus aparece lá na praia e grita: pessoal, tem peixe aí? Tal. Aí ele grita de lá: não pegamos nada, tá ruim, ó, tá russo. Aí Jesus fala: joga na direita. Aí eles pegam e jogam. E aí de repente uma pesca maravilhosa. E aí, só que ele estava tão atordoado porque o super-herói dele havia sido crucificado. O super-herói dele, que se chama Jesus Cristo, que é o meu e o seu, foi crucificado. Mas ressuscitou e foi assunto ao céu, subiu ao céu. Mas nem isso foi capaz de mudar ele. Jesus teve que voltar e reaparecer para Pedro. E aí, aquele a quem Jesus amava, está escrito no capítulo lá 21, acho que é verso 8 ou 9, falou: rapaz, é Jesus que está lá na praia. E aí Pedro fica muito... Pedro era sanguíneo, falou: tem que ir lá agora. A Bíblia diz que vestiu-se porque estava nu e mergulhou. Ou seja, Pedro mergulhou e foi até Jesus. E Jesus ali cuidou de Pedro, cuidou das feridas, das mágoas, cuidou da alma dele. Quem sabe você tem vivido uma vida triste, uma vida até mesmo de pecado, né? Não existe pecadinho, pecadão. Não existe tamanho de pecado, existe pecado. Então, se eu tenho uma vida de pecado, eu vivo uma vida fora, longe de Cristo, né? E talvez hoje você tem alguém que está ouvindo essa mensagem, tem vivido assim uma vida diferente, uma vida meio que, sabe, ainda não deixou o pecado, não parou de fumar. Mas eu tomo ainda minha cervejinha e tal, eu ainda fumo meu cigarrinho e tal. Comece a ler a palavra, você vai entender que você é templo do Espírito Santo de Deus, entendeu? Você pode fumar, cada um que sabe o que quer fazer. Eu digo para que não fume, e digo também para que não beba, mas se a pessoa quiser fazer, né, faça, beba, fume, mas você, após ler a biografia de Cristo, o almanaque de Jesus, você entender de que você é templo do Espírito Santo,
Duvido você continuar fumando, duvido você continuar mentindo, duvido você continuar assistindo vídeos de pornografia, duvido, porque quanto mais intimidade você tem com Cristo, mais Ele te liberta dessas coisas, né? E uma outra coisa, por exemplo, o nosso foco aqui, irmãos, é aprender, ler a palavra de Deus, começando com os 4 evangelhos, como eu falei, biografia de Jesus ou almanaque de Cristo, né? Depois que você leu, passa para frente, lê Atos dos Apóstolos, vai contar a história toda ali da igreja. Tantas coisas que aconteceu, Paulo, Filipe, né? Saulo, Estevão, tantas coisas que aconteceram que marcou e vai marcar você. Se você gosta se você gosta de aventura, eu acho uma ótima leitura o livro de Atos também, viu? Se você gosta de aventura, é muito legal. Se você gosta de histórias de aventura, você vai ver um bocado. Viu? Navio que naufraga, pessoas que são açoitadas, é verdade, pessoas que são apedrejadas, pessoas que descem num cesto pelo muro, pela fortaleza, e tantas coisas que você tem que descobrir. Estou fazendo um spoilerzinho aqui, mas você precisa ler para você entender, tá bom? Ah, pastor, mas eu não consigo ler sozinho, eu não consigo ler sozinho e tal. Reúna a sua família. A melhor coisa é família reunida. E aí você começa a ler a palavra com a sua família. Por exemplo, Bíblia em família. Bíblia em família. Reúna você, sua esposa, suas filhas, você, seu marido, né? Os filhos, filhas, e comecem a ler. Né? Comece pelo livro de Mateus. Cada um lê um capítulo, enquanto um lê, o outro fica observando para aprender, fica em reverência, né? Come uma pipoca e assim faz o rodízio. Se você tiver uma família de 4 pessoas, sua família tiver 4 membros, se um dia cada um lê um capítulo, vocês já leram 4 capítulos num dia. Aí você pode comer uma pipoca, tomar uma Coca-Cola, né? Ou um suco, tomar uma água, aliás, uma aguinha está aqui, tomar uma aguinha, comer uma pipoca, um suco natural. Então, se você ler, se a sua família tiver 4 membros, você conseguir reunir todos para poder ler, ou seja, se cada um lê um capítulo, foram 4 capítulos lidos num dia. Quantas vezes a gente passa em frente à televisão para assistir capítulos e capítulos de séries, né? Que agora não é mais novela, agora são séries, né? E séries, aquelas coisas muito bem feitas, olha, muito bem organizadas e tal, mas para tirar a tua atenção, para tirar a nossa atenção, né? E cada dia mais tem sido assim. Telefone, aí tem os aplicativos que a gente já conhece, vou falar só os básicos que a gente já conhece: WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok e tal, e pá. Você tem todos eles instalados no seu telefone e quer checar todos eles. Se nós pegássemos na Bíblia, tantas vezes quanto a gente pega no telefone celular, a gente saberia muito mais de Bíblia, mas infelizmente, né, aquilo que está fora, muitas das vezes nos chama mais atenção do que aquilo que está próximo de nós. Então, uma dica é Bíblia em família.
reúna a sua família. E aí vocês começam lendo o livro de Mateus. Acabou o livro de Mateus, livro de Marcos. Acabou o livro de Marcos, livro de Lucas. Acabou o livro de Lucas, livro de João. Acabou o livro de João, livro de Atos dos Apóstolos. Para não ficar talvez pesado, ao invés de vocês lerem todos os dias, organize um dia da semana. Talvez um dia, começa com um dia da semana. Começa lendo um dia da semana. E você começa a desenvolver o prazer, né? Porque você possivelmente pode até não ter prazer pela literatura, por leitura, mas quando você começa a se envolver na história de Cristo, quando você começa a entender, começa a ver, você vai ficando ali envolvido por aquilo, o Espírito Santo começa a te encher, a te tocar, e aí você começa a sentir mais prazer, e aí você começa a desenvolver uma leitura mais um pouco mais gostosa, né? Que não seja como um fardo. Como é que eu faço para descomplicar a leitura bíblica? Como é que eu faço para descomplicar a leitura bíblica? É fácil. Primeiro, para eu descomplicar a leitura bíblica, eu preciso saber o que é que eu quero aprender. O que eu preciso aprender, que agora você que está assistindo esse vídeo já sabe, né? Eu preciso aprender sobre quem? Sobre Cristo. Se eu aprendo sobre Cristo, eu logo aprendo sobre o Pai, aprendo sobre o Filho e aprendo sobre também o Espírito Santo de Deus, né? E Jesus fala sobre o Espírito Santo de Deus. Jesus fala sobre o Pai, né? Eis que vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, vos deixarei o Consolador. Ou seja, Jesus está dizendo, eis que vou para o Pai, não vos deixarei órfão, mas vos deixarei o Consolador. Jesus está falando do Espírito Santo, aquele que lá no livro de Atos aparece e batiza toda a igreja, né? Vem como, tudo começa como um vento, barulho de vento impetuoso. E aí batiza, todo mundo ali é batizado, começa a falar em línguas e tal. E aí é a revelação do Espírito Santo como o nosso intercessor, né? Como o nosso consolador, que Jesus fala. Então, eu descomplico a Bíblia, a leitura bíblica, fazendo isso. Primeiro, lendo os 4 evangelhos, a biografia de Cristo, ou o almanaque de Jesus, e depois lendo o nascimento da igreja. Fazendo assim, eu descomplico. E aí eu aprendo mais. Por que muitas pessoas, muitas pessoas não conseguem avançar na vida cristã? Porque não tem uma vida de leitura. É a mesma coisa o ser humano, se ele não come, ele fica fraco, e se ele ficar fraco, os seus anticorpos, o seu corpo não tem como combater bactérias e vírus e tanta coisa aí, né, acontecendo. Então você precisa se alimentar, espiritualmente falando também, porque quanto mais você lê a palavra, mais forte espiritualmente você fica, entendeu? E aí você, estando forte, você vai poder ajudar muitas outras pessoas, né? Como Jesus falou para Pedro, Pedro, quando te reconverteres, ajuda os teus irmãos. Foi o que aconteceu, né? Pedro se converteu e ajudou muita gente. Bom, uma outra coisa que eu quero falar aqui, lembrando bem, Salmo 1, o salmista, né, escreveu que bem-aventurado é o varão, em algumas versões diz bem-aventurado é o homem, bem-aventurado é o varão que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei e nela medita de dia e de noite. Vou repetir.
mas o seu prazer está na lei, ou seja, está na palavra de Deus, e na sua palavra medita de dia e de noite. Porque será como árvore plantada junto a ribeiros, o qual dão seus frutos no tempo certo, né? Então, o salmista inicia o livro de Salmos dando essa dica: bem-aventurado é o varão que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na palavra do Senhor, e na sua palavra medita de dia e de noite. Porque será como árvore plantada junto a ribeiros, ou seja, junto aos rios. Você já viu uma árvore plantada próximo a um córrego ou próximo a um rio? Elas são, né? Elas são mais bonitas, são mais frondosas, mais formosas, né? Por quê? Porque elas têm água, têm ligação através das raízes, né? Tem acesso à água mais fácil. Então, se você começar a ler a palavra, você vai ter mais acesso a Cristo. E tendo mais acesso a Cristo, você vai frutificar mais, você vai ver milagres. Você vai ver milagres, você vai poder fazer com que milagres aconteçam em nome de Jesus, né? Porque se você estiver cheio da palavra de Deus, você também pode fazer isso, tá? Bom, eu não quero me estender muito mais, quero já agradecer você que ficou aqui comigo, dizer para você, o meu canal é o Mais Céu e Menos Terra. Eu gostaria de pedir a você para que você entrasse lá, se inscrevesse, acionasse o sininho lá de notificações para que você possa estar recebendo. Nós vamos começar a fazer algumas séries de novos vídeos e mais alguns assuntos interessantes, e eu queria que você ficasse por dentro e não perdesse disso também. E eu estou numa meta de bater os 1000 seguidores no meu canal, né? Estou com 700 e quase 800, e eu queria que você me ajudasse. Mande para alguém, mande para um amigo, mande lá, vai lá, tem uma música, tem alguma música lá no meu canal, mande para essa pessoa, fala, se inscreve aí, dá uma força, a gente quer bater aí a meta dos 1000 inscritos no canal ainda, nos próximos meses e tal. Se você fizer assim, vai ser legal. Lá tem canções, tem algumas ministrações, tem alguns vídeos interessantes, eu dentro do avião, eu tocando violão. Nós vamos começar a produzir mais conteúdo para esse canal. O canal Mais Céu, Menos Terra. Vai lá, se inscreve, aciona o sininho para você poder ficar recebendo. Tá bom? Quero abençoar a sua vida, quero orar nesse momento, né? Agradecer a você que esteve comigo aí, você que assistiu, passou esse tempo comigo e a gente pôde aprender juntos sobre a palavra de Deus e mais como ler a Bíblia. Então, a gente aprendeu hoje que eu preciso saber sobre Jesus, o meu Criador, o meu Salvador, né? O meu super-herói. Eu preciso ler a biografia dele. E quanto mais eu leio, mais eu aprendo. E quanto mais eu leio, mais preparado estou. Tem acho que ele é físico, Richard Finley. Ele diz que para você poder falar sobre um assunto, quanto mais você lê, mais você estará preparado. Ou seja, quanto mais você lê, mais você vai dominar o assunto. E quanto mais você lê, você dominar o assunto, mais fácil vai ser para você ensinar. E toda vez que você ensina, você está dando uma oportunidade para você mesmo de aprender mais. Então, é interessante essa palavra desse método aí, tá bom? Então, Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento.
Te agradeço por esse momento, pelas pessoas que sentiram de Deus de estar aqui, Senhor, nesta palavra simples, uma palavra que não foi muito aprofundada, mas uma palavra, Senhor, de liberação, de transferência de conhecimento. Muito de nós, meu Pai, não lemos a palavra por falta de aptidão e muitas das vezes porque o inimigo, Senhor, promove estratégias para impedir a nossa leitura bíblica. Eu quero pedir, nos ajuda, Senhor, a ler a Tua palavra, a Te conhecer mais, a estarmos mais cheios da Tua presença, Senhor, porque desta forma nós estaremos sendo libertos a cada dia pela Tua verdade, pois Tu és a verdade, Jesus. E assim eu creio. Meu Pai, eu abençoo cada lar, meu Pai, que entrou a minha voz, entrou, Senhor, oh meu Deus, esse vídeo, eu abençoo cada lar, cada família aqui representada, meu Pai, que o Senhor possa gerar desejo, meu Pai, despertamento para que essas pessoas possam começar, ó meu Deus, a ler a Tua palavra, Senhor, começar, ó Deus, buscando a Ti, meu Pai, lendo a Tua palavra, porque a Tua palavra nos alimenta e nos prepara para aquilo que está por vir, meu Pai. Então, em nome de Jesus, eu abençoo a cada um, meu Pai, para que o Teu nome seja glorificado na vida deles. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que você possa ter aí momentos maravilhosos de leitura, tá bom? Organize para juntar sua família, para que vocês possam ler junto à palavra, como eu disse. Se você tem uma família de 3 pessoas e cada um de vocês lerem um capítulo, já são 3 capítulos por dia. Você vai ler um, vai ouvir 2. Se sua família são 4, são 5, vocês vão conseguir fazer aí 5 capítulos por dia. Olha que bênção! Rapidinho vocês aprenderão mais sobre Jesus e estarão aptos a ler o livro de Atos. E aí depois, na leitura do Atos, fazendo a mesma coisa, vocês vão estar aptos a ler qualquer parte da Bíblia. Entendeu? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, tá bom? Olha, um grande beijo no coração de vocês. Vou deixar aqui mais uma vez um pedido. Se inscreve lá no meu canal, Mais Céu, Menos Terra. Mais Céu, Menos Terra, tá bom? Aciona lá o sininho e vamos aí bater a meta de 1000 inscritos no meu canal, tá bom? Beijo para vocês, Deus vos abençoe e até o próximo vídeo, viu? Paz!